A história de Pelé começa muito antes dos estádios lotados, dos títulos mundiais e da fama global. Ela começa em um cenário simples, em Três Corações, onde nasceu Edson Arantes do Nascimento em 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, um jogador de futebol que também teve seus sonhos interrompidos, Pelé cresceu cercado pelo esporte, mas não pela facilidade. A infância não foi fácil. A família enfrentava dificuldades financeiras e, desde cedo, Pelé aprendeu o valor do esforço. Ele não tinha bola de couro para jogar. Muitas vezes improvisava com meias, papel ou qualquer material que pudesse ser transformado em uma bola. E mesmo assim, ali nas ruas de terra, já começava a surgir algo diferente. Enquanto outras crianças brincavam, Pelé demonstrava um talento incomum. Não era apenas habilidade com a bola, era visão, criatividade, inteligência. Ele parecia entender o jogo de uma forma que não era comum para alguém tão jovem. Na adolescência, sua vida começou a mudar quando conheceu Valdemar de Brito, um ex-jogador que enxergou algo especial nele. Foi ele quem levou Pelé para fazer testes no Santos Futebol Clube. E ali começava a transformação de um garoto desconhecido em uma futura lenda. Com apenas 15 anos, Pelé já estava no time principal. Isso por si só já era impressionante, mas o que veio depois foi ainda maior. Aos 16 anos, ele se tornou artilheiro do Campeonato Paulista. Não demorou para que o nome Pelé começasse a ecoar pelo Brasil inteiro. Mas o mundo ainda não sabia quem ele era. Isso mudaria rapidamente. Em 1958, Pelé foi convocado para disputar a Copa do Mundo FIFA de 1958, realizada na Suécia. Ele tinha apenas 17 anos. Era jovem, tímido e no início nem chegou a jogar as primeiras partidas. Mas quando teve a chance, mostrou algo que ninguém esperava. Seus gols não eram apenas gols, eram momentos históricos, jogadas criativas, dribles desconcertantes e uma naturalidade impressionante diante de grandes jogadores. Na semifinal, contra a França, Pelé marcou 3 gols. Um hat-trick em uma Copa do Mundo com apenas 17 anos. Isso não era normal. Isso era extraordinário. Na final, contra a Suécia, ele marcou 2 gols e ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro título mundial. Naquele momento, o mundo conheceu Pelé. E o futebol nunca mais seria o mesmo. Após a Copa de 1958, Pelé voltou ao Brasil como um herói. Mas ao contrário do que muitos imaginam, ele não se acomodou. Pelo contrário, continuou evoluindo, treinando, se dedicando ainda mais. No Santos Futebol Clube, ele viveu uma fase brilhante. O clube passou a dominar o futebol brasileiro e também ganhou destaque internacional. Pelé não apenas fazia gols, ele encantava o público. Vieram títulos importantes, como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. O Santos viajava pelo mundo e, onde chegava, levava multidões para os estádios. As pessoas queriam ver Pelé jogar. Mas nem tudo foi perfeito. Em 1962, durante a Copa do Mundo FIFA de 1962, no Chile, Pelé sofreu uma lesão logo no início da competição. Isso poderia ter sido um grande golpe para a seleção brasileira. Mesmo sem ele em campo na maior parte do torneio, o Brasil conseguiu conquistar o bicampeonato. Ainda assim, ficou claro o quanto Pelé era importante para o time. Nos anos seguintes, ele continuou sendo o principal nome do futebol mundial. Defensores tentavam pará-lo de todas as formas, muitas vezes com faltas duras, entradas violentas. Ainda assim, ele seguia em frente. Em 1966, na Copa do Mundo FIFA de 1966, na Inglaterra, Pelé enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua carreira. Foi caçado em campo, sofreu faltas duras e acabou novamente lesionado. O Brasil foi eliminado cedo e aquilo deixou uma marca. Por um momento, Pelé pensou até em não jogar mais Copas do Mundo. Mas ele voltou. E voltou para fazer história.
Depois da decepção na Copa do Mundo FIFA de 1966, parecia que algo tinha mudado dentro de Pelé. Aquela eliminação precoce não foi apenas uma derrota esportiva. Foi um momento de desgaste físico e emocional. Ele havia sido alvo de faltas duras, sofreu com lesões e saiu frustrado com a forma como foi tratado em campo. Durante um período, chegou a cogitar não disputar mais Copas do Mundo. Mas o futebol ainda tinha um capítulo grandioso reservado para ele. Enquanto isso, fora dos gramados, a vida pessoal de Pelé também ganhava novos contornos. Ainda jovem, ele iniciou seu primeiro relacionamento sério, que resultou em seu casamento com Rosemary dos Reis Choube. Na época, Pelé já era famoso, e a vida ao lado de uma estrela mundial não era simples. A exposição, as viagens constantes e a pressão da fama influenciavam diretamente sua rotina pessoal. Mesmo assim, o casamento seguiu por anos, e desse relacionamento nasceram filhos, formando sua primeira família. Porém, como acontece com muitas figuras públicas, a conciliação entre carreira e vida pessoal não foi fácil. Com o tempo, o relacionamento enfrentou dificuldades. Mas naquele momento da história, Pelé ainda estava focado em algo maior. Ele queria voltar ao topo do futebol mundial. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1970, Pelé retornou para disputar a Copa do Mundo FIFA de 1970, no México. E dessa vez não era apenas mais um jogador. Ele era o líder de uma geração histórica. A seleção brasileira daquele ano é considerada por muitos como a melhor de todos os tempos. Jogadores talentosos, entrosamento, criatividade e um futebol bonito de assistir. E no centro de tudo isso estava Pelé. Logo na estreia, ele mostrou que estava em forma. Com visão de jogo impressionante, passes precisos e uma presença em campo que influenciava cada jogada, Pelé conduzia o time com naturalidade. Mas não era só técnica, era inteligência. Ele sabia exatamente quando acelerar, quando passar, quando finalizar. Durante o torneio, protagonizou lances que ficaram eternizados. Um dos mais lembrados é o cabeceio na final contra a Itália, onde subiu com uma precisão incrível para abrir o placar. Aquela imagem se tornou símbolo da sua grandeza. O Brasil venceu a final e conquistou o tricampeonato mundial. E naquele momento, Pelé entrou definitivamente para a história como o único jogador a conquistar 3 Copas do Mundo. Mas talvez mais importante do que o título tenha sido a forma como ele jogou. Era um futebol artístico, criativo, quase poético. Ele não apenas ganhava jogos, ele encantava. Fora de campo, porém, a vida continuava desafiadora. A fama mundial trouxe ainda mais exposição. Pelé passou a ser conhecido em todos os cantos do planeta. Era convidado para eventos, campanhas publicitárias, encontros com líderes mundiais. Sua imagem ultrapassava o futebol. E com isso, seus relacionamentos também eram constantemente observados pelo público. Seu casamento enfrentava dificuldades e com o tempo acabou chegando ao fim. A vida de um atleta nesse nível, com viagens constantes e atenção global, muitas vezes tornava difícil manter uma rotina familiar estável. Após essa fase, Pelé teve outros relacionamentos ao longo da vida, alguns mais discretos, outros mais comentados pela mídia. Ele também teve outros filhos, e sua vida pessoal passou por momentos de exposição e também de aprendizado. Apesar disso, Pelé sempre buscou manter uma imagem pública positiva, focada no esporte e em seu papel como ídolo mundial. Enquanto isso, dentro de campo, ele continuava fazendo história. No Santos Futebol Clube, seguia acumulando títulos e gols. O time era praticamente imbatível em muitas competições. Pelé já não era apenas um jogador, era um símbolo. Os números impressionavam. Gols em sequência, atuações memoráveis, recordes sendo quebrados constantemente. Mas mais do que os números, era a sensação de que cada partida poderia ter algo especial. Um lance inesperado, um gol diferente, uma jogada que ninguém imaginava. E assim, Pelé foi construindo não apenas uma carreira, mas um legado. Um legado que não se limitava ao futebol, mas que começava a influenciar cultura, comportamento e a forma como o mundo via o esporte. E mesmo no auge, uma pergunta começava a surgir.
Até quando ele continuaria? Após o brilho absoluto na Copa do Mundo FIFA de 1970, no México, Pelé já não precisava provar mais nada para ninguém. Ele já era reconhecido mundialmente como o maior jogador de futebol da sua época. Mas, mesmo assim, continuou atuando em alto nível, principalmente defendendo o Santos Futebol Clube. Nesse período, o Santos não era apenas um clube, era um fenômeno global. As excursões internacionais se tornaram frequentes e em cada país por onde passava, o time atraía multidões. Pessoas de diferentes culturas, idiomas e costumes se reuniam com um único objetivo: ver Pelé jogar. E ele não decepcionava. Mesmo com toda a pressão, Pelé mantinha um nível de desempenho impressionante. Seus gols continuavam surgindo com naturalidade. De cabeça, de fora da área, em jogadas individuais ou coletivas, ele mostrava uma versatilidade rara. Mas junto com o sucesso, vinha também o desgaste. A rotina de jogos, viagens e compromissos fora de campo era intensa. Pelé já não era apenas um atleta, era uma figura global. Participava de eventos, campanhas publicitárias e encontros importantes, representando não só o futebol, mas o próprio Brasil para o mundo. E foi nesse cenário que aconteceu um dos momentos mais marcantes da sua carreira: o 1000º gol. A expectativa crescia a cada partida. A imprensa acompanhava de perto, os torcedores ficavam ansiosos e o mundo inteiro parecia contar junto com ele. Não era apenas um número, era um símbolo. E, finalmente, em 1969, no estádio do Maracanã, contra o Vasco da Gama, Pelé marcou o gol número 1000 da sua carreira. O momento foi histórico. Após balançar as redes, o jogo praticamente parou. Torcedores invadiram o campo, jornalistas cercaram o jogador. E Pelé, emocionado, fez um pedido que ficou marcado. Dedicou aquele gol às crianças pobres do Brasil. Ali, mais uma vez, ele mostrou que sua grandeza ia além do futebol. Mas enquanto sua carreira atingia números impressionantes, sua vida pessoal continuava passando por transformações. Após o fim do seu primeiro casamento, Pelé seguiu sua vida, envolvendo-se em novos relacionamentos ao longo dos anos. A fama e a rotina intensa continuavam sendo desafios constantes para manter estabilidade emocional e familiar. Ainda assim, ele buscava manter proximidade com seus filhos e construir novos capítulos fora das quatro linhas. Dentro de campo, porém, algo começava a mudar. O corpo já não respondia da mesma forma. O desgaste físico era inevitável. As lesões, acumuladas ao longo dos anos, começavam a cobrar seu preço. Mesmo assim, Pelé continuava sendo decisivo. Cada jogo parecia carregar um peso especial, como se o público soubesse que estava vendo os últimos momentos de um dos maiores de todos os tempos em atividade. A relação com o Santos Futebol Clube também começava a se aproximar do fim. Após tantos anos de dedicação, títulos e conquistas, a despedida se tornava inevitável. E quando esse momento chegou, não foi apenas o fim de uma fase, foi o encerramento de uma era. Pelé se despediu do Santos deixando um legado incomparável. Mais do que gols e títulos, ele deixou uma marca que transformou o clube em uma referência mundial. Mas sua história ainda não tinha terminado. Mesmo com a despedida do futebol brasileiro, o mundo ainda queria ver Pelé em campo. E foi aí que surgiu um novo desafio. Um novo país. Uma nova missão. Levar o futebol para onde ele ainda estava crescendo. Depois de encerrar sua trajetória no Santos Futebol Clube, muitos acreditavam que Pelé finalmente iria se afastar do futebol. Afinal, ele já tinha conquistado tudo: títulos, recordes, reconhecimento mundial. Mas o futebol ainda precisava dele. Na década de 1970, o esporte ainda não tinha grande popularidade nos Estados Unidos. Foi então que surgiu uma proposta inesperada: jogar pelo New York Cosmos.
Inicialmente, Pelé hesitou. Ele já havia se despedido, já tinha construído sua história. Mas o convite não era apenas para jogar. Era para ajudar a transformar o futebol em um esporte relevante, em um país onde ele ainda estava crescendo. E ele aceitou. Sua chegada ao Cosmos foi um marco, não apenas para o clube, mas para todo o futebol nos Estados Unidos. De repente, o esporte passou a ganhar visibilidade. Estádios começaram a encher, a mídia passou a dar mais atenção e novos fãs começaram a surgir. Pelé não era mais apenas um jogador, era um embaixador do futebol. Mesmo já em uma fase mais avançada da carreira, ele ainda mostrava qualidade em campo. Sua presença era suficiente para transformar qualquer partida em um evento especial. Durante esse período, grandes nomes do futebol também foram atraídos para os Estados Unidos, impulsionados pelo impacto que Pelé causou. O futebol começava a crescer e ele era o principal responsável por esse movimento. Fora de campo, sua vida continuava sendo acompanhada de perto. Pelé vivia novos relacionamentos, novas experiências e lidava com a constante exposição da mídia internacional. Ele já não era apenas um ídolo esportivo, era uma celebridade global. Mas chegou o momento definitivo. Em 1977, Pelé fez sua despedida oficial dos gramados. E como não poderia ser diferente, foi um evento marcante. Um jogo simbólico entre o New York Cosmos e o Santos Futebol Clube. Era mais do que uma partida. Era um encontro entre duas fases da sua vida. 2 capítulos que definiram sua trajetória. Durante o jogo, Pelé atuou por ambos os times, como uma forma de homenagear tudo o que viveu. A emoção tomou conta do estádio. Torcedores, jogadores e até adversários reconheciam que estavam presenciando o fim de uma era. Quando o apito final soou, não era apenas o encerramento de uma carreira. Era o adeus de um dos maiores nomes da história do esporte. Mas, diferente do que muitos pensavam, sua influência não terminou ali. Pelé continuou atuando fora de campo, participando de projetos, campanhas e iniciativas ligadas ao esporte. Foi nomeado embaixador do futebol, participou de ações sociais e também teve envolvimento com organismos internacionais. Sua imagem continuava sendo associada à excelência, ao talento e à superação. Ao longo dos anos, também viveu novos capítulos em sua vida pessoal. Teve outros relacionamentos importantes e, mais tarde, se casou novamente, construindo uma nova fase familiar. Sua vida fora dos gramados seguiu sendo intensa, marcada por momentos de alegria, desafios e aprendizados. Mesmo após a aposentadoria, Pelé continuava sendo uma referência. Novas gerações de jogadores surgiam, mas o nome dele permanecia como um padrão de grandeza. Era comum ouvir comparações. Quem seria o novo Pelé? Quem poderia alcançar seus feitos? Mas a verdade é que sua trajetória era única e insubstituível. Após a aposentadoria em 1977, muitos poderiam imaginar que Pelé finalmente levaria uma vida tranquila, longe dos holofotes. Mas isso nunca aconteceu de verdade. Seu nome já era grande demais para desaparecer. Mesmo fora dos gramados, ele continuou sendo uma das figuras mais importantes do esporte mundial. Pelé passou a atuar como embaixador do futebol, participando de eventos internacionais, campanhas sociais e projetos que incentivavam o esporte entre jovens. Ele entendia que sua história poderia inspirar milhões de pessoas, principalmente aquelas que, assim como ele no passado, vinham de origem simples. Ao longo dos anos, recebeu inúmeros prêmios e homenagens. Foi reconhecido por organizações esportivas, governos e instituições ao redor do mundo. Seu nome passou a ser sinônimo de excelência, talento e superação. Em determinado momento, também assumiu um papel importante fora do campo, ao se tornar ministro dos esportes no Brasil. Durante esse período, buscou contribuir com melhorias para o futebol e outras modalidades, defendendo mais transparência e organização no esporte. Enquanto isso,
sua vida pessoal seguia em constante transformação. Após relacionamentos anteriores, Pelé construiu novos vínculos ao longo dos anos. Mais tarde, se casou novamente, vivendo uma fase mais tranquila ao lado da família. Apesar da fama e da exposição, buscava preservar momentos pessoais e manter proximidade com seus filhos. Mas nem tudo foram momentos leves. Com o passar do tempo, a saúde começou a exigir mais cuidados. Pelé enfrentou alguns problemas médicos, passou por internações e procedimentos, sempre acompanhados de perto pela imprensa e pelos fãs ao redor do mundo. Ainda assim, ele continuava sendo uma figura presente. Sempre que aparecia em público, era recebido com carinho, respeito e admiração. Seu impacto ia muito além do futebol. Pelé ajudou a transformar o esporte em algo global, inspirou gerações de jogadores, influenciou culturas e levou o nome do Brasil para os 4 cantos do planeta. Para muitos, ele não foi apenas um grande jogador, foi o maior de todos. E então, em 29 de dezembro de 2022, o mundo recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. Pelé faleceu, aos 82 anos, deixando milhões de fãs em luto. A repercussão foi imediata. Clubes, jogadores, celebridades e líderes mundiais prestaram homenagens. Estádios ao redor do mundo se iluminaram em sua memória. Mensagens de gratidão surgiram de todos os cantos. Era como se o planeta inteiro parasse por um momento. Mas junto com a tristeza, veio também a certeza de que sua história jamais seria esquecida. Pelé não deixou apenas números impressionantes, como seus mais de 1000 gols. Ele deixou algo maior. Deixou inspiração. Deixou um exemplo de superação. Deixou a prova de que um garoto simples, vindo de uma pequena cidade, poderia conquistar o mundo. Seu nome continuará sendo contado em histórias, documentários, livros e conversas entre apaixonados por futebol. E sempre que alguém perguntar quem foi o maior jogador da história, o nome Pelé estará lá. Não apenas como uma resposta, mas como um símbolo eterno.